tudo bem? Eu sou o tio Claudemir, vou contar duas historinhas para vocês, ok? Acho que pelo chapéuzinho dá para vocês terem ideia de que história que vai ser? Não, não é do lobo mau, não. Eu vou contar para vocês a historinha de Jonas. Jonas era um profeta. E esse profeta, na verdade, ele tinha que seguir uma ordem de Deus, que era ser enviado a uma nação para poder pregar a sua palavra, a palavra de Deus, para que esse povo viesse a se arrepender, porque era um povo mau. Aí o que acontece? Jonas se negou a ir para essa cidade. Ele pegou, embarcou em um navio, e dentro deste navio, o que aconteceu? Em alto mar, depois de alguns dias de viagem, esse mar ficou muito agitado, a ventania muito grande. E o que aconteceu? Os marinheiros pediram aos seus deuses que ajudassem. E Jonas viu que aquela situação não ia se acalmar, porque na verdade Deus estava cobrando dele algo a que ele tinha pedido. O que aconteceu? Ele pegou e falou para os marinheiros que a tempestade não iria se acalmar, que lançassem ele ao mar, para que o mar se acalmasse. Mas mesmo assim os marinheiros não queriam fazer isso. Mas vendo que o barco ia realmente afundar, lançaram Jonas ao mar. O que acontece? Jonas foi lançado ao mar e, por infelicidade, um peixe muito grande, um peixe gigante, o engoliu. E o que acontece? Mesmo dentro desse peixe grande, ele conseguiu ainda ficar 3 dias. No terceiro dia, ele se arrependeu por não ter feito aquilo que Deus tinha pedido a ele. E ele pegou e orou a Deus que o perdoasse. E pedindo desculpa ao Senhor, orando para que Deus o livrasse, o que aconteceu? Esse peixe gigante que tinha engolido Jonas, foi à praia e vomitou Jonas na praia. E sabe qual praia, de que cidade justamente Jonas foi lançado pelo peixe? Justamente na cidade onde Deus tinha enviado ele, ou seria, tinha pedido para que ele fosse. Então, na verdade, o peixe que o engoliu levou no sentido contrário onde ele estava indo e foi lançado na praia, justo a praia da cidade onde ele deveria pregar a palavra de Deus. Então, assim, esta, na verdade, é uma aula onde a gente estamos falando de obediência. Então, na verdade, Jonas foi desobediente. Mas quando ele se arrependeu e orou a Deus, Deus o livrou ele do peixe. Ou seja, livrou ele da morte. Mas colocou ele no caminho para fazer o que Deus realmente tinha pedido. A historinha é bem pequena para que vocês possam entender. Eu acho que deu para entender, né? Então, assim, essa é a primeira história de desobediência. Agora eu vou falar uma outra historinha rápida para vocês de quatro rapazes que foi enviado para uma outra cidade também. E o que acontece? Esses 4 eram muito obedientes. E o nome deles eram Daniel, Ananias, Isael e Azarias. Eles foram levados para uma cidade onde trocaram suas roupas, mudaram na verdade as suas roupas, queriam mudar na verdade a sua forma de agir, os seus costumes, ou seja, até mesmo a alimentação. E o que acontece? Esses 4 eram muito obedientes e eles seguiam à risca as leis de Moisés, ou seja, as leis de Deus. E o que acontece? Nesse dia ao qual chegaram, que foram trocadas suas roupas, até mesmo seus nomes foram mudados. Aí o que acontece? Na hora que eles foram se alimentar, que fizeram para eles o banquete para eles se alimentarem, todos eles não se alimentaram, rejeitaram aqueles alimentos, até porque não eram alimentos que eles eram acostumados a comer. E também era contra as leis de Moisés, ou seja, era tudo fora daquela doutrina, da forma que eles foram criados. E eles obedeciam realmente a Deus, eram tementes a Deus. E neste momento, o que acontece? Como não comeram, falaram que realmente não ia comer, ficaram 10 dias sem comer, obedecendo a Deus, sem comer,
conseguiram mudar seus nomes, as suas roupas, mas os seus costumes e desobedecerem às leis de Deus não conseguiram fazer. Então, assim, esse é a história que fala completamente o oposto de Jonas. Esse é Jonas e esses são os 4 que foram enviados para uma outra cidade, certo? Onde foram mudados nomes e roupas, mas os seus costumes não conseguiram mudar. E aí é o seguinte, aí a gente vê aqui, ó, em Jonas, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, assim, se Jonas tivesse obedecido, não teria passado pelo que passou. Agora, completamente contrário desses 4, ó, tá aqui, ó, lá em Lucas 6:46. Porque vocês me chamam, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, pergunta. Sabe por quê? Aqueles que obedecem a Deus e se submetem à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Então, assim, essa aula fala de obediência, essa aula fala, na verdade, de desobediência, e eu queria que vocês entendessem assim, Jonas foi desobediente, mas ele voltou atrás, ele se arrependeu. E os 4, Ananias, Daniel, Azarias e Misael, foram obedientes. E eles ficaram uns 10 dias sem comer e não ficaram fracos. Muito pelo contrário, a sua fé era cada vez maior e eles não ficaram fracos por conta da comida, do alimento. Ok? Essa é a primeira aulinha do tio. Eu vou dar a segunda aula dando continuidade à história desses 4. Aí eu vou falar para vocês quais foram os nomes que foram mudados e vou dar sequência nessa história, tá bom? A gente vai fazer o seguinte agora. O tio vai pegar, queria que vocês, aqueles que sabem ler e aqueles que não sabem, pedem para o papai olhar aqui, tá bom? Anotar o versículo. 1 João 5:3 e Lucas 6:46, tá bom? E anotar assim para vocês e ler assim para vocês. E aqueles que sabem ler, por favor, gravem direitinho, porque quando nós voltarmos a ter a aula lá no nosso discípulo, o tio vai perguntar, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, o tio vai terminar a aula, tô morrendo de saudade de vocês, e o Vinícius e a Natália vai cantar um louvor, eu queria que vocês adorassem a Senhor da sua casa, tá bom? Gente, obrigado, um beijo, o tio tá morrendo de saudade, tá? Agora entra o Vinícius e a Natália. Tchau, tchau.
sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Já alcançado.